Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como conjugar qualquer verbo no inglês se a gente estiver falando do simple present, que é o presente. A regra básica que a gente tem é que quando a gente tiver um verbo, vamos colocar aqui o verbo drink, que é beber, ok? A gente vai conjugar assim, ó. I drink, eu bebo. He, she and it drinks. Então aqui a gente vai colocar um S no final e we, you and they drink, ok? Então, a regra básica é que a gente só vai colocar o S no finalzinho do verbo quando a gente estiver falando da terceira pessoa. He, she and it. Mas existem outros verbos com regras diferentes e aí que as coisas ficam mais confusas. Então aqui a gente vai trabalhar com os outros verbos, os que são mais difíceis, tá? Eu coloquei aqui em cima esses verbos, que é o verbo go, kiss, catch, say, e aqui mais pro cantinho a gente vai ver o verbo try também. Quando a gente chegar lá, eu mostro para você o verbo try aqui no canto, tá? Mas esses verbos aqui têm umas terminações que vão fazer com que a conjugação deles seja diferente, por exemplo, do verbo drink que a gente acabou de ver agora. Para isso, a gente tem uma frasezinha que faz com que a gente lembre, tá? Que é: Zé, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Mas essa frase que, apesar de ser meio boba, ela ajuda a gente a lembrar das exceções, ok? Então, aqui a gente vai ver só os inícios das palavras, tá? Então, ó, aqui começou com Z, aqui é o O, aqui é a letra S. Depois aqui nós temos o SH de shampoo, o CH de cheiroso e o X de Xuxa. A última palavra aqui, ó, ela tem um ES, que ajuda a gente a lembrar do que a gente vai fazer com as palavras que tenham essas letras aqui, ó. A gente vai acrescentar o ES no finalzinho dos verbos, ok? Então, essa é uma frasezinha só que vai nos ajudar a lembrar, ok? Quando você ver um verbo que termine com Z, ou que termine com O, que termine com S, ou SH, ou CH, ou X, você vai acrescentar ES quando você estiver conjugando esse verbo com he, she ou it, ok? Então, vamos, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O verbo go termina com O, e O é uma dessas letrinhas aqui, então, por isso, ele vai ter uma terminação diferente. O verbo kiss também termina com S. S também é uma das letrinhas que nós temos aqui. Então, ele também vai se comportar de uma maneira diferente. Catch é a mesma coisa, termina com CH. CH é uma das letrinhas que a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer isso de uma forma diferente. Vamos acrescentar o ES quando a gente estiver falando da terceira pessoa. I go vai ficar igual. I go, eu vou. Com he, she ou it. Então, vai ficar goes. He goes, she goes, it goes. Aqui com o resto, fica igualzinho. Go, ok? So, we go, you go, they go. Agora vamos ver com kiss. I kiss. He, she or it kisses, ok? Vamos colocar um Szinho, S no final. E com we, you and they, vai ficar kiss da mesma forma, sem alteração. Com catch, nós vamos ter I catch, he, she or it catches. Catches. And we, you and they catch. Então, usem essa frase para vocês lembrarem as terminações que vão precisar de uma conjugação diferente.
Agora, quando a gente tem verbos que terminam com Y, aí a história é um pouco diferente. A gente tem que ver, quando um verbo termina com Y, se vai vir uma vogal antes do Y ou se vai vir uma consoante antes do Y. Porque faz diferença. Se vier uma vogal aqui, como no verbo say, ok? O que a gente vai fazer é a gente vai colocar apenas um S no finalzinho, quando a gente estiver falando sobre a terceira pessoa. Então, aqui vai ficar he, she and it says, ok? A gente só coloca o S no finalzinho. O we, you and they vão ficar igualzinho aqui ao I, ok? E a gente só coloca o verbo say exatamente como ele é. Já aqui com o verbo try, que a gente tem uma consoante, antes do Y, aqui nada muda, mas com he, she and it, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse Y, ok? Tirar o Y e vai acrescentar IES. Então, vai ficar tries. Com we, you and they, a mesma coisa, fica try. E o último verbo que vai ter uma diferença, mas porque ele é um verbo irregular, vai ser o verbo have, ok? Ó, aqui a gente tem o verbo have. Vamos falar I have. Mas quando chegar aqui na terceira pessoa, a gente vai falar has, ok? Has. Então, ele é irregular. Não é como a gente espera que ele se comporte, tá? Ele vai se comportar de uma maneira diferente do que esperado. Então, tudo que a gente precisa saber está aqui, ok? Os verbos que terminarem com Z, O, SH, CH ou X, a gente vai acrescentar o ES na terceira pessoa. Se um verbo terminar com Y, aí a gente tem que perceber se antes do Y vai vir uma vogal. Se for assim, a gente só coloca o S normalzinho, tá? Na terceira pessoa. E se terminar com consoante antes do Y, a gente vai tirar o Y e vai acrescentar o ES. Além disso, nós temos aqui o verbo have, que é irregular e por isso, na terceira pessoa, ele vai ficar has. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.